A graça e a paz do Senhor Deus estejam em nossos corações. 1 Samuel, capítulo 15. Profeta Samuel fala a Saul. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos que mamam, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. E Saul convocou ao povo e os contou em Teilaim 200.000 homens de pé, e 10.000 homens de Judá. Quando chegando Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse Saul aos queneus: ide-vos e retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles. Porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito, assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul aos amalequitas, desde Ávila até chegar a Sul, que está defronte do Egito. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o seu povo perdoaram a Agag, e aos melhor das ovelhas e das vacas, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou toda a noite e clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito és tu do Senhor. Executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvido à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou ao despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como quem se obedece à palavra do Senhor? Eis que eu o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei,
porquanto tenho transpassado o dito do Senhor, as suas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para ir embora, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Deus é justo. Deus deu a sentença para que se destruísse aos amalequitas, porque na saída do povo de Deus do Egito, ele se opôs, ele se colocou à frente desse povo, impedindo a saída do povo de Deus do Egito. E Deus se lembrou dessa situação e declarou que Saul fosse guerrear contra os amalequitas e destruísse totalmente, sem deixar nada. Porém, Saul foi, mas veja como Deus é justo. No meio daquele povo dos amalequitas, havia um outro povo ali com ele, os queneus. E Deus sabia que a atitude dos queneus teria sido diferente do que dos amalequitas. Os queneus ajudaram os judeus a saírem do Egito, a se livrarem daquela situação que os amalequitas estavam se opondo a eles. E então Deus fala a Saul para que fale ao povo, os queneus, que se retirassem para que eles também não fossem destruídos. A ordem de Deus era destruir a todos os amalequitas. Então Saul foi, convocou o seu exército, mas lutou e preservou o rei, vacas e bois. E isso Deus revela a Samuel, qual está em atitude de oração orando. Deus revela a Samuel. Samuel vai à procura de Saul, ainda pela madrugada, o encontra e chegando lá, Saul ainda quis dizer que tinha realmente cumprido a palavra do Senhor. Porém, Samuel escuta o som das ovelhas e dos bois, dos mugidos e os balidos das ovelhas. E ele disse: eu fiz o que o Senhor mandou. Eu destruí o povo, só preservei o rei, e o povo quis preservar as melhores ovelhas e as melhores vacas e bois para oferecer ao Senhor. Porém, Deus manda que Samuel fale a sentença. E Deus fala para Saul, através do profeta, que eu já tinha rejeitado e que ele não seria mais rei sobre Israel. E Saul se arrepende do pecado, pede perdão a Samuel e pede que ele fique para interceder a Deus por ele. Mas Samuel disse: eu não ficarei, porque o Senhor já te rejeitou. E ele insiste, porém Samuel se vira para ir embora, e ele, com muito temor, querendo que Samuel ficasse ali com ele para estar diante de Deus pedindo perdão, ele pega Samuel pela orla das suas vestes, da sua capa, e rasga a sua capa, nessa atitude. E assim Deus se enfurece contra ele e fala novamente a Samuel e diz: assim como tu rasgaste a minha capa, o teu reino foi rasgado de ti hoje. Eu já tenho dado ao teu próximo melhor do que tu. Então, irmãos, nós vemos aqui uma grande lição de um líder e de alguém que está na liderança e que precisa obedecer ao Senhor cegamente, na sua totalidade. Porque a obediência de um líder é a Deus. Assim como seus liderados também têm que obedecer a Deus, e ele tem que levar aqueles liderados a obedecer a Deus. E Saul errou, porque ele não obedeceu
e também não fez com que aquele povo obedecesse ao Senhor. E Deus cobrou do líder. Deus não cobrou dos liderados, Deus cobrou dos líderes, do líder Saul. Deus cobra dos líderes, porque a posição de líder ao líder que Deus fala. E a ordem foi para Saul, e Saul não obedeceu. Quis agradar o povo. E o líder não tem que agradar o povo em primeiro lugar. O líder tem que agradar a Deus e ter a obediência a Deus. Então, por conta disso, ele perdeu o seu lugar. Ele perdeu sua posição de rei, que o próprio Deus tinha colocado. Porque a intenção que vinha do sacrifício, mas vinha com a intenção errada. Vinha querer agradar a Deus com o sacrifício da desobediência. E Deus não aceita sacrifício de desobediência. Deus deseja, em primeiro lugar, mais valioso do que qualquer sacrifício, é a obediência. Tanto deles, dos líderes, como de cada um de nós que somos filhos de Deus. Então, que essa lição de hoje, da vida do rei Saul, fique para nós. A obediência, em primeiro lugar, em tudo, é a Deus. Que Deus nos abençoe, que nos dê sabedoria. E que a graça do nosso Deus permaneça em nossos corações. Amém e amém.